Alô, meus queridos amigos, bem-vindo ao nosso canal com alegria, com satisfação. Eu espero que você se complete um pouquinho mais nos dias de hoje, que nós estamos precisando muito de Deus. Hoje nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? E explorar bem esse tema. Mas quais são os atributos de Deus? Quais são as virtudes de Deus? O Salmo 139 é uma oração que destaca os atributos de Deus como a sua onisciência, que é o conhecimento total, a onipresença, que é a presença em todo lugar, e a onipotência, que é o poder ilimitado que Deus tem. O salmista exalta o fato de Deus te conhecer profundamente, desde os seus pensamentos até a sua formação no ventre materno. E reconhece que, apesar de não conseguir entender completamente a grandeza de Deus, ele se alegra com a sua presença e proteção em todos os momentos de sua vida. O Salmo 139 é uma expressão de adoração e reverência a Deus. Davi destaca a forma como Deus participa ativamente da vida de cada pessoa. Ele descreve ali, não como um observador distante, como se estivesse olhando de longe, mas como um criador envolvido e atento às nossas causas. O Salmo revela que Deus entende até mesmo o que pensamos antes de falarmos. Conhece o nosso passado, conhece o nosso presente, o nosso futuro, está sempre próximo, seja nos momentos de luz ou nas situações de escuridão. Ele nos criou com detalhes, com a intenção e amor. E nos conhece desde o início da nossa existência. As palavras nos Salmos nos mostram a segurança de vivermos sob os olhos de um Deus que ele não erra, que nos guia com sabedoria e graça. O Salmo, ele também nos encoraja a vivermos de forma sincera e submissa à vontade de Deus. Mas lembre-se, você não é escravo de Deus, e sim um servo do Senhor. Vamos ao que entendemos sobre os atributos de Deus. Vamos discutir isso que está no Salmo 139. Então nós começamos pela onisciência. Deus conhece tudo sobre o indivíduo, incluindo seus pensamentos mais íntimos, mesmo antes de serem expressos. O salmista pede que Deus o sonde, pois o conhecimento divino é tão profundo que ele não consegue compreendê-lo totalmente. Já a onipresença, aprendemos que não há lugar para onde o salmista possa ir que o separe da presença de Deus. Ele está presente em todo lugar, seja no céu, no fundo do mar ou no mais profundo da terra. Não tem como você se esconder de Deus. Já a onipotência e a nossa criação, o salmista ele reconhece que Deus é o Criador, tendo-o formado de maneira assombrosa e maravilhosa. Ele até mesmo viu o corpo do salmista em formação e escreveu todos os seus dias no seu livro. Este salmo também representa para nós proteção e direção, e pede que Deus nos guie pelo seu caminho eterno, mostrando que a orientação divina
ela é melhor e a mais segura direção para a nossa vida. Não existe, quando Deus dirige, coisa melhor. O Salmo também aborda a importância de odiar o mal e amar o que Deus ama. Você é semelhante a Ele, buscando um coração alinhado com a sua vontade divina. A fé na proteção divina é vista como motivo para não se afastar da presença de Deus, que é muito bom, importante, é gostoso. Davi buscou o Senhor em vários aspectos. Tanto é que o Salmo 27 foi escrito em momentos difíceis da vida de Davi. Estudiosos dizem que o Salmo 27 foi escrito quando Davi fugia do ciúme assassino de Saul. Saul queria matá-lo. Ele não passava de um servo fiel de Saul, mas Saul estava com ciúmes e queria tirar a sua vida. Era uma situação de terrível injustiça pessoal. Provavelmente, Davi escreveu o Salmo 139 durante uma tribulação, expressando tanto o reconhecimento da sabedoria e da onisciência de Deus, quanto seu próprio profundo desejo por justiça e um relacionamento íntimo e sincero com o Senhor. Ele estava passando por um momento, digamos assim, de profunda reflexão sobre como fugir da presença de Deus, o que o levou a reconhecer que isso é impossível e culminou em um pedido para o quê? Para que Deus o examinasse e guiasse pelo caminho eterno. Era isso que Davi reconheceu. Vamos entender que Davi buscou refúgio em Deus. A Bíblia não condena a fuga da perseguição. Na verdade, ela mostra que, em certas situações, fugir é um ato de prudência e sabedoria e não um ato de covardia. A decisão de fugir ou permanecer muitas vezes depende do discernimento da vontade de Deus para aquela situação específica, considerando se a permaneção glorificar a Deus ou se a fuga permitirá continuar o ministério em outro lugar. Acima de tudo, a Bíblia encoraja a confiar em Deus em tempos de angústia. Fugir fisicamente não significa fugir da presença ou do cuidado de Deus. Vamos lembrar que temos vários exemplos na Bíblia que relatam isso, de momentos de perseguição que muitos passaram nesta face da terra, lá no Antigo Egito. Muitas personagens bíblicas fugiram de perseguições ou perigos com aprovação ou direção de Deus. Davi fugiu do rei Saul por muitos anos para salvar a sua vida. O profeta Elias fugiu para o deserto e depois para uma caverna quando ameaçado pela rainha Jezabel. Aquele era o momento propício para isso. A família de Jesus, José e Maria, fugiram para o Egito com o menino Jesus para protegê-lo da ira do rei Herodes. Está escrito lá em Mateus 2,13. O apóstolo Paulo, ele foi ajudado a escapar de Damasco em um cesto, descendo pela muralha da cidade. Para quê? Para continuar seu trabalho missionário. Está lá em Atos 9:25. Vamos partir para uma conclusão. A Bíblia, ela não oferece um método único para fugir da perseguição, mas valida a fuga física como uma opção sensata
e bíblica quando a vida está em perigo ou quando isso permite a continuidade do serviço de Deus. Às vezes está naquela obra, Deus permite, te dar uma escapatória. O mais importante é buscar a orientação de Deus em oração, agir com sabedoria e confiança nele. Mas vamos lembrar sempre que em tais condições demonstra os 3 atributos de Deus. Vamos ver? Portanto, vamos lembrar e vou repetir novamente. O Salmo 139 é uma oração que destaca os atributos de Deus, como a onisciência, que é o conhecimento total, que já falei, a onipresença, que é a presença em todo lugar, e a onipotência, que é o seu poder ilimitado. Às vezes, você não conhece esses atributos que Deus tem, e se Ele tem, é a seu favor. Deus tem tudo a seu favor. Nós é que buscamos outros caminhos, aliás, trilhas. Nós estamos na estrada, eu vou cortar por aqui porque por aqui é mais perto. É onde você acaba se perdendo. Deus nos ensina no Salmo 139 a importância que Ele tem em todos os sentidos. Eu disse aqui os 3 atributos que Ele tem, que são muito importantes. Então, meus amigos, vamos pensar nisso. Primeiramente, agora eu quero te agradecer pela sua participação conosco, a qual você ficou até o fim desse vídeo. Meu muito obrigado. Obrigado mesmo. Nós já estamos aqui no clima de Natal. Os momentos de confraternização humana. Portanto, perceba que os atributos que Deus tem é que Ele é um Deus único. Ele sabe tudo, Ele vê tudo, Ele ouviu tudo. Ele viu quem planejou contra você, Ele viu quem está fazendo bem para você. Ele tem o completo domínio da terra, da nossa humanidade. Haja visto que lá em Jó, ele já estava ele estava olhando a face da terra quando o inimigo foi lá fazer uma acusação a Jó. Ele conhecia Jó como ele te conhece, como ele vê o quanto você é importante. Portanto, eu te agradeço, você que nos acompanhou até agora, para que você curte, para que você compartilhe e participe conosco do nosso canal. Gente, nós já passamos de 50 mil visualizações. São mais de 420 e poucos vídeos e nós estamos à sua disposição para a sua reflexão e para o seu conhecimento. Agora só tem uma coisa que eu quero fazer. Eu quero te agradecer pela sua participação, dando-lhe um muito obrigado e que você tenha sucesso na vida e que Deus sempre continue te amparando e te acompanhando e te defendendo com esses 3 atributos que Deus tem. Basta você procurar. Basta você aderir. O meu muito obrigado e fique com Deus.